Olá pessoal, nessa videoaula vamos demonstrar a fórmula de multiplicadores de Lagrange para a dimensão 2. Então, só para lembrar do enunciado, o que nós temos é o seguinte: pega duas funções, vamos ser de U aberto de R2 por reais, de classe C1, tá? E a gente considera, vamos dizer, a curva de nível K da G. Mas para falar de curva de nível K, a gente vai precisar de uma hipótese técnica, principalmente para multiplicadores de Lagrange, quando a gente quiser fazer as contas, que é o seguinte: suponha que o gradiente de G no ponto xy é diferente de zero para todo xy em C. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que todo ponto de C tem direção normal ou, equivalentemente, direção tangente. Então, é uma curva que a gente chama de suave. Então, o que a gente vai querer, só com essas hipóteses, ou seja, a gente precisa verificar essas continhas, mas no fundo acaba verificando, principalmente quando faz as contas. Então, o que a gente vai precisar? Primeiro, vamos supor que P, pega um ponto P igual a x0, y0, e vamos supor de alguma forma que a gente sabe que é um ponto extremamente local. Tá? O que significa ponto extremamente local? Ou máximo local, ou mínimo local, só que dessa função aqui, f restrito a C. Daqui a pouco a gente fala melhor, principalmente na parte da demonstração, quem é f restrito a C, ou também pode assistir a videoaula sobre a introdução de multiplicadores de Lagrange. Então, existe lambda, um número real, tal que o gradiente da f e o gradiente da g são linearmente dependentes, ou se preferir, são paralelos. Então, como que a gente faz? Como que começa uma demonstração nesse caso? Que é o seguinte: pega o ponto P, a gente sabe que o gradiente da f no ponto P é um ponto, apesar de não ter escrito aqui, mas embora quando eu falei que é extremamente local de f restrito a C, o ponto P pertence a C. Ela pertence à nossa curva C. Então, como que o gradiente de G no ponto P é diferente de zero? Então podemos, vamos dizer, supor, sem nenhuma perda de generalidade, que ou del G del X é diferente de zero, ou del G del Y é diferente de zero. Então, vamos supor isso aqui, del G del Y é diferente de zero, porque a gente vai precisar, no fundo, do teorema da função implícita, a gente vai precisar parametrizar essa curva C. Então, como que a gente faz? Pelo teorema da função implícita, existe uma vizinhança V de AB cartesiano CD e uma parametrização gama, que a gente escreve desse jeito, ou seja, agora eu estou escrevendo gama com esse rosto aqui, da curva ser inter V, tal que gama de x0 é igual a P e gama linha de x0 é diferente de zero. Tá? Só para lembrar, o rosto da gama, na verdade, é gama de T igual a T e o que a gente chama de Y de T, ou se preferir x ou y de x, e que a gente está falando que o teorema da função implícita existe uma função e o gráfico é isso aqui. Bom, tanto faz na verdade, mas eu gosto de botar com essa notação por causa que é uma notação vetorial e é um pouco mais simples de entender quando a gente vai fazer as linhas de baixo. Tá? Eu gosto dessa notação. Então, apesar de ser diferente do enunciado, muitas vezes a gente usou o teorema da função implícita, mas usamos esse enunciado também quando a gente demonstrou que o vetor gradiente é perpendicular à curva de nível. Eu precisei usar, vamos dizer, esse formato, eu acho mais confortável usar este formato. Mas, enfim, no caso, o que a gente vai fazer, claro, vou deixar tudo que eu falei aqui com os links adequados, mas o que a gente precisa é só isso. Essa versão um pouquinho mais fraca, e não vamos usar nada além disso. Então, quando a gente diz que é uma parametrização da curva C, mas quem é C? C são todos os pontos do plano em que G dá K. Tá? Em que G é aplicado nesse ponto dá K. Então, todos os pontos da curva é o que está dizendo o teorema da função implícita que vale isso. G de gama de T é igual a K. Bom, então vamos fazer um desenho agora para explicar um pouco o que está acontecendo. Só relembrar, na verdade. Nós temos essa curva aqui, que é a nossa curva C. O que o teorema da função implícita diz é: se o gradiente de um ponto é diferente de zero, tá? Tem pelo menos del G del Y diferente de zero no caso, existe um retângulo AB cartesiano CD,
em uma única função x, y, que isso aqui é o gráfico de uma função y em função de x. Ou, se preferir, temos a parametrização da forma t, y de t. E mais ainda, quando a gente vai olhar exatamente nesse ponto, eu sei que o gradiente da g é perpendicular à curva de nível. Então, o que estou dizendo para vocês é equivalentemente que gradiente de g no ponto P vezes gama' de x0 é igual a zero. Como a gente prova isso? Bom, deriva isso aqui em relação a t e faz em t igual a x0. Gama de x0 é igual a p e gama' de x0 é gama' de x0, que a gente está supondo que é diferente de zero. Está supondo não, a gente provou que é diferente de zero, ou tem uma parametrização que é diferente de zero. Então, o que nós temos com isso aqui tudo? O gradiente de g no ponto P é perpendicular à gama' de x0. Lembrando que isso aqui é diferente de zero, isso aqui é diferente de zero. Então, olha só o que acontece. Agora vamos querer estudar, na verdade, nossa função, está aqui o nosso ponto P, e eu estou estudando a função f restrita c. O que significa f restrita c? A gente vai pegar todos os pontos dessa curva. Então, o que a gente vai fazer é estudar f de xy, no fundo, em que a gente trabalha para todo xy pertencente a c. É isso que é f restrita c. Deixa eu olhar tudo. O que acontece f nesse ponto? Não me interessa. Eu só quero saber o que acontece f ao longo desses pontos. E acontece que nós conseguimos parametrizar a curva, essa curva com uma função gama, em que gama de x0 é esse ponto, e se a gente trocar por um gama de t qualquer, vai ser um ponto dessa curva. Então, para cada t, eu tenho que gama de t um ponto dessa curva. Então, em outras palavras, eu estudar f restrita a c é a mesma coisa que estudar f composta com gama de t. Porque para cada t, um ponto dessa curva. Mas, professor, é local. Tudo bem, não tem problema ser local. Basta eu poder trabalhar, que eu posso derivar. Eu estou aqui querendo estudar o que está acontecendo. Eu falei que esse ponto aqui é ponto de extremante local. Se for global, melhor ainda, mas muitas vezes a gente quer descobrir quem é. A gente quer fazer fórmula, a gente quer chegar em equações. Então, o que acontece é o seguinte. Então, a gente vai estudar h, em que é uma função que vai de um parâmetro para um parâmetro, em que para cada t, nós associamos f composta com gama de t. E o que a gente está supondo é que x0 é extremante local de h. Essa é a nossa hipótese. Extremante local de f restrita a c é extremante local de h. Então, o que nós temos? Agora virou cálculo 1. Se isso aqui é um extremante local, é um ponto crítico. Se é um ponto crítico, nós temos que 0 é igual a h' de x0, e a h' de x0, pela regra da cadeia, é o gradiente da f no ponto x0 vezes gama' dx0. Então, o que nós temos? Olha, juntando essas duas informações, nós temos que o gradiente da f no ponto x0, eu vou escrever como perpendicular a gama' de x0. Só que aqui é gradiente da f de x0, não, gradiente da f no ponto P. Tá? É gama de x0 e gama de x0 é P. Então, gradiente de f no ponto P é perpendicular a gama' de x0, ou, se preferir, pertence ao espaço ortogonal, né, do gama' de x0. Só que o importante disso é o seguinte, aqui pode ser zero, nada impede. O que eu estou usando é que a hipótese disso aqui é diferente de zero. Como isso aqui pode ser zero, mas o que eu sei é que, baseado nisso tudo, é que o gradiente... Como que o gradiente de f é perpendicular a esse vetor, que é diferente de zero, e o gradiente de g é perpendicular, e o gradiente de f é perpendicular, então, o que nós temos é que gradiente da f no ponto P é paralelo ao gradiente da g no ponto P. Ou seja, a gente está usando que está em R2, porque olha só, se nós temos aqui um vetor tangente e eu tenho o gradiente da g e um gradiente da f que também é perpendicular, é porque um tem que ser paralelo ao outro, tem que estar apontando para a mesma direção. Talvez não o mesmo sentido, talvez não a mesma magnitude. Podendo, inclusive, ser zero o gradiente da f, mas um é múltiplo do outro. Então, como que é múltiplo do outro e gradiente de g no ponto P é diferente de zero,
Então, o que a gente concluiu com esse jogo todo é que existe um lambda, número real, tal que gradiente da f no ponto P é igual a lambda do gradiente da g no ponto P. E, basicamente, é isso que eu queria demonstrar a vocês.